Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí a mais um vídeo de Excel VBA. O que eu vou mostrar nesse vídeo hoje é a questão de você destacar células selecionadas sem prejuízo à formatação anterior a essa célula. Ou seja, você vai ter uma planilha aí que vai ter uma tabela de dados e você vai querer que ao você selecionar uma linha, essa linha fique destacada, ou seja, ela mude de cor e você tenha uma visualização melhor dos dados contidos nessa linha. Então, o código aqui, quando você selecionar a linha ou alterar coluna, ele não vai trazer prejuízo ao código anterior que faz parte dessa tabela de dados. Então, o código que foi montado dessa maneira, porque eu até fiz buscas aí em vários sites, vários canais, mas não encontrei um código que fizesse isso, então eu tive que apelar aí para a lógica e desenvolver no braço aí desde o início um código que fizesse isso sem trazer prejuízos aí às células anteriores selecionadas. Mas como nem tudo é perfeito, as cores que você vai ter que utilizar, caso você tenha formatações anteriores aí, cabeçalho de cor diferente, tiver uma tabela zebrada, como essa aparece aqui, onde você tem linhas com cores diferentes, você vai ter que usar as cores referentes à tabela Color Index, porque senão ao você alterar de linha, você tiver uma das cores, por exemplo, a partir de 2007 você tem cores que já não fazem parte da Color Index, então ele não vai interpretar e vai alterar para a cor mais próxima que ele encontrar dentro da tabela. Mas então se você utilizar a tabela zebrada com as cores pertencentes à tabela, eu até coloquei a tabelinha aqui do lado, porque você pode estar utilizando qualquer uma dessas 56 cores que fazem parte da tabela, onde cada cor é representada por um índice aqui, por um número. Então, depois eu mostro ali no código como você vai fazer essa alteração. E também montei um código aqui que eu vou mostrar, acho que no próximo vídeo, para você montar automaticamente aí uma tabela zebrada. Então, você só vai executar o código e o código vai fazer o serviço de colorir aí, cor sim, cor não, as tuas linhas da planilha aí, para que você tenha esse efeito bacana aí de você ter os dados organizados aí e destacados conforme você for selecionando eles na sua tabela. Então vamos ao código aqui, desenvolvedor, Visual Basic. O código você vai ter que colar dentro da planilha aonde você tem a tua tabela com os dados. Então aqui no meu caso é Plan 1. Então dentro da Plan 1 você vai selecionar aí o objeto Worksheet e o procedimento Selection Change. Então com o procedimento Selection Change selecionado aí, você vai colar as variáveis que eu utilizo dentro do código aqui para armazenar o valor das cores e a informação das linhas anterior selecionada. E dentro da Worksheet Selection Change, você vai colar todo esse código aqui para que funcione corretamente. A única configuração que você vai ter que alterar, é claro, são as cores que você vai querer utilizar. Para isso, você consulta a tabelinha ali na planilha e vê a cor que você quer dar de destaque, que por exemplo, vamos mudar para a cor 26 aqui, então você altera a cor que você quer dar na tua seleção de dados. Então, a partir desse momento aqui, quando você selecionar a tua planilha com os dados, aqui ele já vai estar destacando na cor que você selecionou ali e retornando a cor anterior, caso você mude de linha. Então o código aqui, eu expliquei todo ele, comentei o funcionamento dele. Então, configurações que você vai ter que fazer é a cor que você vai querer dar para a linha selecionada e o número de colunas que você tem na tua planilha, para que ele respeite esse limite de colunas aí e não faça o destaque de todas as linhas de uma linha inteira. Então eu limito esse número ao número de colunas que eu quero selecionar e a primeira coisa que eu faço é o teste aqui para saber se a linha que eu estou selecionando, se o limite, a célula selecionada, é menor do que o número de colunas que eu tenho na minha configuração. Então eu configurei isso aí. Se a minha célula ativa
for maior do que o número de colunas que eu determinei, ele vai sair da rotina não fazendo destaque nenhum de célula, ok? Então, caso esse intervalo seja respeitado, ou seja, ele estiver dentro do limite das 6 colunas que eu determinei, primeira coisa que ele vai fazer após isso, ele vai capturar a cor da célula que eu entrei, para que quando eu saia dessa célula, ele saiba a cor que estava anterior e faça a aplicação dessa cor novamente na célula. Então ele entra na célula, captura a cor, quando eu saio da célula, ele aplica a cor anterior que estava na célula depois de ter feito o destaque dessa linha. Então eu defino aqui que a linha anterior, se a linha anterior for igual a célula ativa .room, ou seja, se ele vai retornar aqui, se a minha linha anterior for a mesma linha que eu tinha selecionado anteriormente, então ele vai manter essa cor na minha linha, ou seja, quando eu trocar verticalmente essa posição aqui, ele vai manter a cor selecionada anterior igual, porque senão, se eu fizesse isso daqui de forma, não colocasse esse código, quando eu alterasse aqui para a esquerda, por exemplo, a última célula seria a cor laranja. Então, quando eu saísse da célula, ele não deixaria amarelo, ele tornaria laranja essa minha linha. Então, dessa forma aqui, ele respeita. Quando eu mudar somente de coluna e permanecer na mesma linha, ele não vai alterar a cor anterior, ele vai permanecer a primeira cor da seleção. Caso eu altere de linha, caso a minha cor não, caso a linha não seja a mesma, então ele vai assumir que a cor anterior vai receber o valor color index da célula atual que foi selecionada. A partir desse momento ele já corre para frente para o próximo código aqui para executar a coloração da célula. Então aqui ele vai alterar o fundo da linha até o limite de colunas que foi determinado na variável, ou seja, ele vai fazer um looping aqui da coluna 1 até a coluna 6, então ele vai passar lá, vai selecionar a célula ativa na coluna que eu estou percorrendo e vai colocar aqui o color index como 44, que é a cor que eu selecionei lá. Então, ao selecionar uma célula, ele percorre todas as linhas, todas as colunas, desculpe, da mesma linha que foi selecionada, colocando a cor em todas essas linhas aí. Então ele percorre, faz isso aqui. Eu também poderia ter colocado seleção de um intervalo aqui, mas aqui o looping ficou rapidinho também, então ficou através desse modo aqui. Meu Deus, que mensagem absurda isso aqui. Fecha. Vamos lá. Continuando. Então, a partir do momento que eu mudei a cor da célula, beleza. Então, ele vai fazer mais um teste aqui para verificar o seguinte. Bom, eu mudei a cor da célula, então ele vai verificar o seguinte. Se a linha anterior is not, quer dizer o que? Se essa célula perder a seleção, perder o foco, então ele vai ter que retornar, vai ter que verificar se essa linha é diferente da linha anterior. Caso essa linha seja diferente da linha anterior porque ela perdeu o foco, então eu vou ter que voltar para a cor anterior. Então a cor anterior vai ser o quê? A cor anterior ele vai pegar da 1 até a coluna e vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui, só que retornando a última cor, a cor final que eu tinha na minha configuração ali das cores, e fecha o if. E aqui ele vai definir os padrões aqui, que é o seguinte: quando eu terminar de fazer a seleção de uma célula, quando ele estiver saindo desse laço aqui, do código, ele vai ter que armazenar a informação que a célula que eu acabei de mudar de cor vai ser a célula atual. Então essa linha passa a ser a linha anterior. E a cor fim, a cor final, vai receber a variável cor anterior. Então ele armazena essa cor anterior aqui dentro do código para que quando ele entre novamente nesse código ele altere, no caso, a cor anterior, mas não mude ainda a cor final, a cor fim. Então, como essas variáveis estão armazenadas fora do meu código,
fora do meu sub, elas ficam armazenadas e eu posso recuperar elas depois, porque se eu colocasse, declarasse elas dentro do meu código aqui, eles ficariam restritas ao evento Selection Change. Então, toda vez que eu entrasse, ele mudaria essa questão desses valores. Então, como eu armazeno esses valores fora, eu posso estar utilizando novamente depois na próxima seleção. Então, isso acontece de uma forma tão rápida na planilha que você nem percebe que isso está ocorrendo. Então, ele executa esse código aqui cada vez que você troca uma célula de lugar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa planilha está na descrição do vídeo aí para você pagar, para você baixar. Então, você pode baixar aí e estar utilizando nos seus projetos aí de forma que quiser, alterando cores e padrões de linha. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou mostrar aqui como colocar então a questão de zebrar uma planilha automaticamente aí respeitando a tabela Color Index. Então eu vou ficando por aí, espero vocês no próximo vídeo então. Até mais!